Gênesis, capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem num mesmo lugar, e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra, e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia, e o menor para presidir à noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus para que iluminassem a terra, presidissem ao dia e à noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o quarto dia. Deus disse: produzam as águas de uma multidão de seres vivos, e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou: frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais, que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou: frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o sexto dia. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criará e fizera. Gênesis, capítulo 2, versículo 4 a 25. Eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados.
No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim, da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, e este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, e ali há obdélio, e há pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion, e este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idoneia. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhe chamaria, e tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idoneia. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomou-lhe, então, uma das costelas, e fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: e esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Caverna dos Tesouros, Criação do Mundo. Capítulo 1, página 220, do livro apócrifo da Bíblia Sagrada. Com a graça de nosso Senhor Jesus, o Messias, iniciamos o livro sobre o desenvolvimento das estirpes, isto é, a Caverna dos Tesouros. O livro foi composto pelo Senhor Santo Efrem. Senhor, ampara-me com a tua força. Amém. No princípio, no primeiro dia, no domingo santo, o primogênito de todos os dias, Deus criou o céu e a terra, a água, o ar e a luz, isto é, os anjos e os arcanjos, os tronos, os príncipes, as dominações e as potestades, os querubins e serafins, as ordenações e cortes dos espíritos, e além disso, as trevas, a luz, a noite, o dia, os ventos e as tempestades. Tudo isso foi criado no primeiro dia. Naquele domingo, pairou sobre as águas o Espírito Santo, uma das pessoas da unidade trina. E em virtude do seu flutuar sobre a superfície da água, esta foi abençoada, de modo a tornar-se geradora. Toda a natureza da água ficou cálida e fervente, e assim foi composto o fermento da criação. Assim como uma ave transmite o calor às suas crias estendendo sobre elas as suas asas protetoras, de sorte que o calor que elas emanam sobre os ovos possa formar os filhotes, assim também, pela força do Espírito Santo, o fermento da criação foi unido à água, no momento em que ele, o Paracleto, pairou sobre ela. No segundo dia, Deus criou o céu inferior, e chamou-o de firmamento. Isso revela que este não tem a mesma natureza do céu superior, e que a sua aparência difere da do céu acima dele, isto é, do céu superior, de fogo. Aquele segundo céu é feito de luz, e este que se encontra abaixo dele é composto de substância concreta, chama-se firmamento porque possui uma natureza espessa, aquosa. E Deus, no segundo dia separou as águas das águas, isto é, as águas superiores das águas inferiores.
E no segundo dia, elas levantaram-se para o alto do céu como uma densa massa de névoa, subiu e localizou-se acima do firmamento, no espaço. Mas não se movia nem se derramava para lado algum. No terceiro dia, Deus ordenou às águas abaixo do firmamento que se ajuntassem num lugar, e que aparecesse a parte seca. Quando então a cobertura da água foi retirada da superfície da terra, revelou-se que esta não era consistente e firme, mas sim que possuía uma natureza úmida e flácida. A água então agregou-se nos mares, mas também debaixo da terra, e sobre a terra, e acima da terra. E Deus criou no seio dela corredores, veios e canais, para o fluxo das águas, e também para os vapores que emanam da terra. A partir desses veios e cursos, criou também os calores e os frios, para o melhor benefício da terra. Pois, na sua profundidade, a terra é como uma esponja, porque se apoia sobre as águas. No mesmo terceiro dia, Deus ordenou à terra que fizesse brotar ervas por baixo dela. E assim, no seu seio, ela ficou prenhe de árvores, sementes, plantas e raízes. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. E quando o calor do sol se estendeu sobre a superfície da terra, esta endureceu a sua moleza, pois foi-lhe retirada a umidade e a fluidez das águas. Quando esquentou o pó da terra, esta fez brotar árvores, plantas, sementes e raízes, que no terceiro dia foram engendradas no seu selo. No quinto dia, Deus deu ordens às águas, e estas produziram toda espécie de peixes possíveis e frutos do mar, as baleias, o leviatã e outros animais de aparência horrorosa, bem como os pássaros do ar e as aves aquáticas. No mesmo quinto dia, Deus criou da terra todo o gado, os animais selvagens e os animais predadores, cada um segundo a sua espécie. No sexto dia, na sexta-feira, Deus formou Adão do pó da terra, e Eva da sua costela. No sétimo dia, Deus descansou do seu trabalho, e assim esse dia foi chamado Sabá. Livro A Caverna dos Tesouros, apócrifo da Bíblia, capítulo 2 e 3, A criação do homem. A criação de Adão ocorreu da seguinte maneira: quando no sexto dia, sexta-feira, reinava a paz sobre todas as ordenações das potestades, Deus disse: Vamos. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com isso ele dava existência às excelsas pessoas. Quando os anjos escutaram essa palavra, encheram-se de medo e tremor, e disseram entre si: Hoje veremos um grande prodígio, a forma de Deus, nosso Criador. E eles viram a mão direita de Deus estender-se e alongar-se, e tudo o que foi criado abrangeu-se na sua direita. Então eles viram como ele, de toda a terra, tomou uma pitada de pó, de todas as águas uma gotícula, de todos os ventos um pequeno sopro, e de todo o fogo um diminuto halo de calor. E os anjos viram como esses 4 débeis elementos, frio, calor, secura e umidade, foram depositados no côncavo da sua mão. Então Deus plasmou Adão. Mas com que outro objetivo teria Deus criado Adão desses 4 elementos, a não ser para que todas as coisas do mundo lhe fossem submetidas? Tomou um grãozinho de terra, para que todos os seres que procedem do pó servissem a Adão, uma gota de água, para que tudo o que existe nos mares e nos rios se lhe fosse apropriado, um sopro de vento, para que todas as coisas do ar lhe fossem entregues, e um halo de calor, para que todas as naturezas e forças ígneas estivessem a seu serviço. E Deus plasmou Adão com as suas mãos santas, segundo a sua imagem e semelhança. Quando os anjos constataram o seu aspecto magnífico, ficaram tocados pela beleza da sua figura. Pois viram que a imagem do seu semblante era luminosa como o brilho do sol, a luz dos seus olhos irradiava raios como a luz solar, e o brilho do seu corpo era como o do cristal. Ele se alongou e pôs-se de pé no centro da terra. E colocou seus pés naquele mesmo lugar em que foi erguida a cruz do nosso Salvador, daí é que Adão foi criado em Jerusalém. Ali é que ele se revestiu das vestes da realeza, ali foi-lhe colocada a coroa real sobre a cabeça. Ali ele foi constituído rei, sacerdote e profeta, ali Deus fê-lo assentar-se sobre o trono da sua glória. Ali Deus deu-lhe o domínio sobre toda a criação. Lá reuniram-se todos os animais selvagens, bem como o gado e as aves, e apresentaram-se diante de Adão, então ele deu um nome a cada um e eles curvaram a cabeça diante dele. Todas as espécies respeitavam-no e serviam-no. Os anjos e as potestades ouviram a voz de Deus, quando falou a ele: Adão, eu te constituí rei,
sacerdote e profeta, bem como Senhor, chefe e guia de todos os seres vivos e de toda a criação. Todas as criaturas deverão servir-te como coisa tua, dei-te domínio sobre tudo o que foi por mim criado. Ao ouvirem essas palavras, os anjos todos puseram-se de joelhos e o adoraram. Quando o chefe da ordem inferior viu a grandeza que foi conferida a Adão, teve inveja dele a partir daquele dia, não quis reverenciá-lo, e falou assim aos seus potentados: não o adoreis, nem vos submetais a ele como os anjos o fizeram. Convém a ele adorar a mim, que persisto na luz e no Espírito, não convém a mim adorar o barro, adorar aquele que foi formado de um grãozinho de pó. Assim propôs o orgulhoso e tornou-se insubmisso, dessa forma, ele afastou-se de Deus, por seu livre-arbítrio. Então ele foi expulso e caiu, ele com todas as suas hostes. A sua queda ocorreu no sexto dia, na segunda hora. Foram-lhe tiradas as vestes da sua glória. O seu nome passou a ser Satanás, porque se apartou, e Seda, porque foi precipitado, e Daiva, porque perdeu as vestes da sua glória. A partir daquele dia, até hoje, eles ficaram nus e despidos, com uma aparência horripilante. Enquanto Satã era expulso do céu, Adão era exaltado, sendo levado ao paraíso num carro de fogo. Aos louvores dos anjos, às glorificações dos querubins, aos benditos dos serafins, Adão deu entrada no paraíso, sob júbilo e cânticos honoríficos. Quando ele chegou lá no alto, foi-lhe determinado de qual árvore não poderia comer os frutos. A sua ascensão ao paraíso ocorreu na terceira hora de sexta-feira. Deus então infundiu-lhe um sono, e ele adormeceu. Em seguida, Deus tomou uma das suas costelas do lado do fígado, e com ela formou Eva. Quando, ao acordar, Adão viu Eva, alegrou-se grandemente com ela. Adão e Eva permaneceram por 3 horas no paraíso, revestidos de glória e de esplendor. O paraíso, porém, situava-se lá no alto, 3 pés acima das mais altas montanhas, segundo a medida do Espírito. E o profeta Moisés disse: Deus plantou o paraíso no meio do Éden, e nele colocou Adão, que ele havia plasmado. Mas o Éden é a Santa Igreja, e a Igreja é a misericórdia de Deus, que ele guardava preparada para estendê-la a todos os homens. Porquanto Deus soubesse, na sua sabedoria paternal, o que Satã planejava contra Adão, antecipou-se e acolheu Adão no seio da sua misericórdia, segundo dele fala o piedoso Davi no Salmo: o Senhor, tu te tornaste uma morada para nós, para todos sempre. Isto é, permitiste que morássemos na tua misericórdia. E quando ele suplicava a Deus pela libertação dos homens, dizia: recorda-te da tua igreja, que de antemão fundaste. Isso quer dizer, recorda-te da tua misericórdia, que havias preparado, para esparzi-la sobre a nossa fraca geração. O Éden é a Santa Igreja, e o paraíso é o lugar da paz e a herança da vida, que Deus preparou para todos os homens santos.